Estou desempregada. Fui demitida e não tive aviso prévio. Então, gente, quem me acompanha há muito tempo sabe que desde que eu cheguei aqui eu sempre trabalhei. Meu primeiro trabalho foi num restaurante que eu fiquei alguns dias. Não deu certo, infelizmente, porque, enfim, vídeos anteriores vocês podem ver isso. E aí eu trabalhei também em um hotel. Depois, trabalhei 2 dias no Burger King e fui para essa fábrica, né? Inclusive, eu pedi para sair do Burger King para entrar nessa fábrica. Tem vídeo também aí contando toda a história. E no dia 8 de maio de 2023, eu comecei a trabalhar nessa fábrica, que foi o meu antigo trabalho, né? Até agora. Mas para explicar direitinho para vocês todo esse rolo de como aconteceu, eu achei assim que a forma em que não só eu, né, mas que outras pessoas também da empresa foi demitida foi uma forma eu não acho correto, né? E foi assim, eu sei que a gente já esperava, tipo assim, não ser demitida nesse exato momento, mas como a gente era contrato de empresa temporária, que era Kelly Services, no caso agora é a Group, a gente já esperava por isso, mas tipo assim, funciona da seguinte forma: 1 ano, você fica 1 ano. O meu contrato era termo incerto, então diziam lá na empresa que o nosso contrato era válido até 2 anos. Então, 1 ano, o contrato não acabou, então ficaria mais 1. Então, na minha cabeça, eu tinha ciência que eu iria ser demitida, provavelmente, mas só em maio agora de 2025. E eu não estava esperando assim. Foi muito repentino, foi uma coisa de muita surpresa mesmo, porque no dia 10 de outubro de 2024, eu recebi uma ligação de um número, porém eu estava no trabalho, que tinha sido 3 e pouca da tarde, e eu estava no trabalho, então eu não atendi meu telefone. E quando foi, já na hora do lanche, um mesmo amigo meu, que trabalhava na mesma linha que eu, que tinha entrado um mês antes na empresa, ele disse que tinha sido demitido. E eu, sério? Mentira. Aí ele disse, não, fui demitido. E aí ele disse que ligaram para ele nesse mesmo dia, e ele tinha atendido a ligação, e falaram que isso era numa quinta-feira, que no dia seguinte, na sexta, era o último dia dele. Aí eu, sério? Deixa eu ver o número, porque tinham ligado para mim e eu não vi. E quando ele me mostrou o número, era exatamente o mesmo número que tinha ligado para mim. Então eu pensei, bom, se ligaram para vocês e te demitiram, então com certeza ligaram para mim para me demitir. Porém, como eu não tinha visto a ligação que estava no trabalho, provavelmente iriam ligar no dia seguinte. Só que, gente, durante o trabalho, né, o meu outro amigo de trabalho já tinha explicado, falado para as pessoas, tinha sido demitida, e uma das minhas chefes veio falar comigo e etc. Então, no fundo, eles já sabiam que eu seria demitida também, com certeza eles recebiam uma lista, né, de quem vai ser demitido, mas ela disse assim para mim, amanhã tu liga para eles. Eu disse, não, amanhã eu vou ligar, que foi o mesmo número que ligou para ele, então eu vou ligar, provavelmente vai ser a mesma coisa para mim. Ela, então amanhã tu liga cedinho. E eu fiquei por que não diz logo que a pessoa já foi demitida, né? Aí quando foi no dia seguinte, na sexta-feira de manhã, era por volta de umas 9 e um pouquinho da manhã, eu liguei para o número que tinha me ligado no dia anterior. E a pessoa só falou assim, então, quem tá falando? Eu falei, né? Oi, bom dia. Ligaram para mim ontem desse número. Ela, como é seu nome? Aí eu falei, Daiane Gomes, falei meu nome completo. Ela, só um minutinho. Aí pesquisou alguma coisa lá no computador, que tava para ouvir o barulho da tecla. Aí disse, era só para te informar que hoje é o seu último dia na empresa. E eu fiquei assim, de certa forma eu já sabia, por a outra pessoa que trabalha comigo, eu ter recebido ligação do mesmo número, mas você, não esperava, né? Como eu falei para vocês. O nosso contrato era meio para terminar só ano que vem. O meu era para terminar só dia 8 de maio de 2025. Ano que vem não, esse ano. Então a gente não estava esperando de certa forma. E também, para começo de história, teve outras pessoas que tinham renovado o contrato 1 semana antes. E 4 dias depois, gente, de ter renovado o contrato, foi demitido também. E aí, gente, nesse mesmo dia, eu fui olhar a caixa de correio, porque geralmente eu sempre olho. Porém, no dia anterior eu não tinha visto. E quando eu olhei lá, já tinha, não sei se eles colocaram no dia anterior, ou exatamente no dia que me mandaram a carta, acho que deve ter sido no dia anterior, né?
mas tinha lá uma cartinha e dizendo que aquele era o meu último dia e que eu estaria de férias a partir do dia 14 de outubro. Que no caso, a partir da segunda-feira, dia 14 de outubro, eu estaria de férias, porque eu tinha vários dias de férias na empresa do ano anterior, de 2023, e eu também tinha horas extras que eu tinha feito e tinha colocado em horas, né, para receber e não em dinheiro. Então eu tinha esses dois bancos de horas e me colocaram de férias do dia 14 de outubro até o dia 4 de novembro. E é isso, gente. Fiquei de férias do dia 14 de novembro, 14 de outubro até 4 de novembro. E quando acabou minhas férias, eu liguei para a empresa, né, a contratadora de RH, a atual G-Group, e perguntei como iria ficar a nossa situação em relação a valores para receber e etc. E aí eles me falaram que no dia 25, que era a data que eles costumam pagar, né, no caso no dia 25 de novembro, eu iria estar recebendo os valores proporcional a tudo, né, tudo que eu tivesse para receber. E pronto, eu esperava um valor a mais, acho que na verdade todo mundo esperava, né, mas enfim, não tem muito o que fazer. E agora estou desempregada. Mas, apesar de tudo, apesar dessa demissão assim repentina, eu sei que o setor de automóveis está passando por uma crise muito grande, não está tendo muitos clientes para comprar veículos novos, então, tipo, eu trabalhava numa fábrica de antena para veículos zero, então, se está passando por um período difícil, eu entendo que há cortes, né, na empresa. Mas também, umas 2, 3 semanas antes, a gente tinha tido uma reunião com o diretor da fábrica e ele tinha falado que a fábrica, a Continental, não queria ficar com a parte de antenas, queria ficar só com a parte de pneus e queria vender. Então, tipo, tudo isso influencia. E depois que eu saí, eu ainda tenho contato com algumas pessoas que trabalhavam lá e tinha pessoas que não era temporário, que já era da própria Continental, mas que também tinham sido demitidas, né? Pessoas já estavam lá 5 anos, 6 anos, e também foram demitidas. Então, assim, eu tenho certeza que não foi algo pessoal em relação aos temporários, mas foi uma crise geral que não atinge só um mercado específico, né? A crise geral está atingindo vários mercados, vários setores. Então, tipo, é só se conformar e pronto. E também para complementar, né, o tempo que eu estive lá, 1 ano e meio, foi 1 ano e meio muito bom. O horário era um pouquinho cansativo para mim, lá tinha 3 turnos, de 6 da manhã até 3 da tarde, 3 da tarde até meia-noite e de meia-noite até 6. Em relação ao meu horário, eu trabalhava de 3 à meia-noite. Para mim, era um pouco cansativo, porque eu trabalhava até meia-noite, saía, vinha para casa, então quando eu ia dormir era lá para quase 2 horas da manhã, e no dia seguinte tinha que acordar cedo, questões de organizar minha filha, deixar minha filha na escola e etc. Então, assim, de certa forma, nesse período de tempo, eu fiquei um pouco esgotada, eu estava exausta, e quando veio a demissão, tá, a gente não estava esperando, a gente precisa trabalhar, mas de certa forma também em relação à saúde mental, né, você dá uma descansada. Então, tipo, eu até andava, às vezes eu brinco aqui com o Rômulo, eu andava muito estressada, porque quando você se priva do seu sono, você realmente fica estressada. Todo o seu corpo fica lá um turbilhão de coisas. Então, assim, agora eu tô bem mais tranquila. E o período, né, de trabalho, como eu falei para vocês, foi muito bom, foi 1 ano e meio muito bom. O trabalho era super tranquilo, era só para fazer antena de veículos. Ah, Dai, mas ficava muito em pé. Ah, gente, ficava. Mas qual é o trabalho que ou você fica muito em pé, ou você fica muito sentado, ou você faz muito esforço. Lá eu não tinha questão de ficar fazendo esforço físico, de pegar peso, mas tinha só o esforçozinho assim de fazer o trabalho repetitivo, mas a cada 1 hora a gente trocava de lugar, então sim, muitas vezes eu ficava com dor aqui, dor aqui, dor aqui, mas tudo isso faz parte. Eu acho que em qualquer lugar que você vai trabalhar, você sempre vai ter uma coisinha para reclamar. Mas eu adorei o tempo que eu trabalhei lá e foi de todos os trabalhos que eu fiz aqui, para mim, o trabalho na fábrica foi o melhor de todos. O horário é um pouquinho chatinho, mas o trabalho em si, a equipe em si,
nas outras empresas sempre tinha muita coisinha, e lá não, lá era bem tranquilo. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso. Bom, gente, mas é isso. Para quem me segue nas redes sociais, né, nas outras redes, Instagram, etc., já sabia disso, já sabia que eu estava desempregada, mas como eu estava um pouco sumida daqui, então vim falar um pouco para vocês, explicar o que aconteceu, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos próximos vídeos a gente vai estar falando de mais atualizações da nossa vida, porque nesse período de tempo aconteceram muitas coisas. Umas boas e umas não muito boas. Mas é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!